Boa tarde. Meu nome é Rubens Farias e eu vou estar fazendo uma apresentação para vocês agora sobre orientação a objetos. A ideia é que a gente possa, ao término desse curso, conceituar alguns itens, algumas informações importantes sobre orientação a objeto e que vocês possam estar pegando um pouco desse conhecimento e levando para o dia a dia de vocês no trabalho também. Meu e-mail é rubens.farias@gmail, sou um profissional certificado da Microsoft e, além de dar aula, eu também trabalho. Eu sou líder de desenvolvimento, responsável pela arquitetura, pelo desenvolvimento, análise de viabilidade técnica, do desenvolvimento de programas na empresa que eu trabalho. Geralmente orientado para a plataforma da internet, para a plataforma web. Eu tenho uma experiência bastante extensa em análise de sistemas, modelagem de sistemas orientados a objetos. Sou pós-graduado nisso também e tenho diversas certificações de fornecedor, incluindo a Microsoft. Como que vai funcionar essa nossa apresentação? Bom, nós temos um horário definido para a apresentação desse curso, das 9 ao meio-dia e depois da 1 até as 18 horas. A gente pede que vocês se programem para chegar no horário dessa apresentação, para que a gente possa maximizar o aprendizado. Transporte, alimentação, enfim, nós temos estacionamento no prédio, estações de metrô próximo daqui, pontos de táxi também. Nós vamos ter 2 breaks durante o dia para a gente estar tomando um café, tomando um ar, e também um horário reservado de almoço, do meio-dia até 1 hora da tarde. A gente pede que vocês mantenham os telefones desligados ou eles no silencioso, para que a gente não atrapalhe as outras pessoas. Se for realmente necessário atender uma ligação, a gente pede que você bata lá fora, atenda, e depois retorne para cá. O que a gente vai ver nesse curso? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente ter uma visão geral da orientação a objetos. Ou seja, a gente vai ter uma noção mais ampla de o que as pessoas querem dizer quando elas estão falando de orientação a objeto. Quais são os conceitos importantes ali dentro? Quais são as informações que a gente pode trazer disso e levar para a nossa vivência profissional? Além disso, a gente também vai estar falando um pouco sobre a notação ML. A notação ML, ou linguagem de modelagem unificada, é uma linguagem, um esquema de notação onde as pessoas vão poder desenhar diagramas que são facilmente passados para outras pessoas, para que elas possam absorver rapidamente um determinado conjunto de informações. A gente vai ver que não é nada muito esotérico, mas é um assunto bastante extenso. A gente não vai se aprofundar muito nisso. A ideia realmente é a gente conhecer os diagramas principais, conhecer as informações principais, e vocês poderem ter palavras-chave para vocês buscarem novos treinamentos relacionados especificamente ao ML, se for o caso. Para quem é esse curso? Para profissionais que são iniciantes na área de tecnologia da informação. A gente pede um conhecimento, uma vivência prévia em ambientes profissionais para justamente você entender as necessidades de sistema de uma empresa e não necessariamente com o que você faz dentro do trabalho. Isso não é tão importante. A gente só quer que você saiba do que a gente está falando, quando a gente fala que há um sistema, há uma necessidade a ser solucionada, temos um problema grande que precisa ser desenvolvido em problemas menores, ou seja, a gente precisa ali de algum tempo de experiência para isso. E pré-requisitos, Você estando aqui, a gente entende que os seguintes pré-requisitos eles já foram atendidos. Você conhece alguma coisa de técnicas de soluções de problemas, ou seja, a gente está falando que, como que eu pego um problema muito grande e resolvo? Bom, então talvez seja dividir esse problema grande em problemas menores, como que a gente pode isolar variáveis que afetam um determinado problema. Se você tem esse tipo de conhecimento, para a gente é suficiente. E que também você tenha alguma coisa relacionada à lógica de programação. Ou seja, que você conheça princípios básicos da lógica de programação. A gente não espera que vocês sejam programadores, mas a gente espera que você conheça de alguma forma como os computadores se comportam, como os computadores funcionam internamente. Saber coisas, tipos de dados, talvez conhecer alguma coisa sobre condições que são verdadeiras, que são falsas, mas nada muito além disso. Quais são os objetivos do curso, ou seja, o que você vai saber ao término do curso? Você vai conseguir definir orientação a objeto, você vai conseguir caracterizar ou descrever diversos conceitos-chave, como classes, objetos, atributos, operações. A gente vai ver sobre interrelacionamento entre objetos, é uma coisa interessante também. A gente vai ver como os objetos podem ser trabalhados para conversarem entre si, para trocarem informações entre si. A gente vai ver que tipo de ganho a gente tem em cima disso.
né? E além disso, a gente também vai ver vai ter uma visão geral, né, sobre a notação UML. Como que esse curso aqui está dividido? Ele está dividido em 3 módulos, né? O primeiro módulo é um módulo de conceituação, esse módulo que a gente vai estar vendo hoje. Então a gente vai estar vendo os benefícios da orientação a objeto, a gente vai ver alguma coisa sobre o histórico disso também, e a gente vai aprender a conceituar esses elementos-chave, esses itens principais do UML, como classes, objetos, atributos e por aí vai. No módulo 2 a gente vai falar um pouco mais sobre a estruturação de objetos, né? Ou seja, sobre esse fundamento que nós construímos. A gente vai acrescentar um pouco mais de complexidade para ver como que essas coisas, objetos, né, conversam entre si. Né? E mais para frente a gente vai estar falando também sobre a UML, ou seja, como que nós podemos anotar de uma forma que seja facilmente entendida por outras pessoas esse conhecimento que a gente coletou baseado na orientação a objetos. Enfim, começando o nosso assunto, né? Quais são os conceitos principais que a gente precisa ter relacionados à orientação a objetos? Bom, a gente vai começar falando rapidamente sobre o histórico disso, da onde surgiu, por que surgiu, que tipo de problema a orientação a objetos tenta resolver. Nós vamos falar alguma coisa dessa terminologia básica e depois a gente arremata todo esse conhecimento que a gente adquiriu executando um exercício em conjunto. Como que é o histórico disso? Por que surgiu? Por que a gente precisa de orientação a objeto? E, ora bolas, o que vem a ser isso? Né? A orientação a objeto ela remonta por volta dos anos 60, quando nós tínhamos diversos sistemas de tecnologia que estavam sendo desenvolvidos e que a complexidade desses sistemas, não só de software, mas também sistemas de hardware, ia aumentando bastante. Então começou a ter um problema de, pô, eu tenho um sistema tão grande, como que eu faço para manter esse sistema? Né? Eu preciso alterar regras de negócio, eu preciso alterar estruturas de dados, como que eu vou fazer isso? Né? Aí, a ideia que nós tínhamos nós não, né? Que o pessoal que pensou na orientação a objetos, pensou nesse novo paradigma, o que eles começaram a pensar, né? Bom, a gente precisa ter algum tipo de vantagem sobre a estrutura que nós temos hoje para a gente propor um paradigma ou uma forma da gente pensar sistemas diferentes, né? A principal pessoa que está relacionada a essa ideia da orientação a objetos, ao surgimento disso, é esse senhor, o senhor Alan Kay, que ele criou a seguinte analogia. Ele falou, pô, como seria um sistema de software se ele se comportasse como um ser vivo? Né? E ele começou a pensar algumas coisas. Falou, bom, o ser vivo, como que é a estrutura básica dele? Falou, bom, uma pessoa, elas têm uma porção de células, né? Nós somos compostos de células, que é uma pequena unidade que é isolada do restante das coisas. Então, se a gente parar para pensar bem, as células são isoladas. E quando elas precisam conversar com outras células, elas mandam uma mensagem. Qual foi a sacada dele? Ele falou, bacana, então se a gente conseguisse colocar dentro dos sistemas pequenas unidades isoladas, especializadas no assunto dela, né? Ou seja, uma célula ela sabe como procurar comida, sabe como processar a comida dela, sabe como solicitar coisas para outras células. Se a gente conseguir fazer isso com um programa de computador, a gente vai conseguir de cara duas coisas. Primeira coisa é reuso. Ou seja, eu vou conseguir estar montando um determinado programa que eu posso reutilizá-lo em outros locais e não copiar uma lógica de programação e levar múltiplas vezes para outros locais. Qual que é o inconveniente disso? Dessa cópia? É você ter duplicidade do código. Então, a partir do momento que você mexe em uma determinada regra de negócio, todas aquelas cópias elas precisam ser atualizadas. Então, o objetivo é justamente que a gente reduza esse tipo de trabalho para a manutenção de sistemas. Além disso, a gente vai ter um outro benefício indireto, que é justamente o seguinte. Se nós temos agora reuso, então nós temos pequenas unidades de programa, altamente especializadas, isoladas do restante do mundo, muito bem testadas, muito bem trabalhadas, muito bem entendidas, muito bem documentadas, e que só fazem uma única coisa. Então, se eu pegar essa lógica e reutilizá-la nos outros locais, vai ficar muito mais simples eu montar sistemas. Então, o custo do desenvolvimento de sistemas certamente vai ser menor. Você falou aí do Alan Kay, aí, que teve essa ideia básica aí. Onde entra aquele Bjorn Strauss-Tropsch, não sei se o nome dele é correto, esse que fez o C++?
O C++ ele tem alguns anos um pouco mais para frente, né? Então a gente está falando ali mais ou menos dos anos 70, final dos anos 70. Mas a ideia do C++ foi de aplicar esses conceitos de orientação a objeto que já existiam antes dele. Ah, tá. Então é anterior, então. Sim, exatamente. Então, assim, criou-se lá o conceito de orientação a objeto, foram criadas diversas linguagens de programação relacionadas, né? Criou-se Scala, criou-se Eiffel, já tinha o C, né, que não era orientado a objeto, e eles pegaram esses conceitos de orientação a objeto e falaram, pô, vamos fazer um C mais bacana agora. Então vamos criar o C++. Então foi um C que passou a suportar a orientação a objeto baseado nos conceitos que já existiam. Então o Alan Kay ele criou a ideia por trás disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava pensando, quando você fala de conceito de objeto, ou seja, de reuso, tem uma lógica que funciona. Mas assim, eu fico pensando como você trata as exceções. Né? Como a programação orientada ao objeto, ela tem... porque assim, se você começar a pensar em exceções, cada código que você vai reutilizar, quando você fala em questão de exceções, você começa a colocar if. Isso é perfeito. Então, como é que eu não sei se eu estou me adiantando, mas assim, eu na cabeça, e as exceções? Entendi. Esse conceito é interessante e a gente vai estar falando dele quando a gente estiver falando sobre a parte de operações que os objetos podem fazer. Eu queria não me adiantar e chegar já nesse ponto para a gente poder conceituar algumas coisas, até para colocar todo mundo na mesma página, para que a gente saiba o que é classe, o que é objeto, o que é exceção que ele está falando aí, ou por que isso é um problema. Mas a gente vai chegar nisso daí, a gente vai estar abordando também. Dessa ideia que o Alan Kay criou, né, enfim, ele também evoluiu isso um pouco mais para pensar no seguinte. Bom, para a gente pensar as coisas como objetos, né, a gente precisa fazer algumas abstrações. Né? Ou seja, a gente precisa pegar essas coisas que a gente conhece no mundo, né, ou como um boleto, como um monitor, como uma cadeira, e a gente precisa reduzir a quantidade de características lá que são relevantes. Então, junto da ideia da abstração, ele passou na seguinte linha de raciocínio. Bom, o mundo é muito complexo. Né? Se nós tivéssemos que elencar todas as características, por exemplo, desse monitor, a gente passaria a tarde inteira fazendo isso. Porque nós estamos falando de peso, estamos falando de textura do material, tipo, fabricação, data de fabricação, energia elétrica, enfim. Dependendo da onde a gente vai utilizar a informação de monitor, algumas informações são mais relevantes do que outras. Então a ideia é realmente a gente poder isolar as coisas dessa forma. Então, nós fazemos isso sempre. A gente entende o mundo como abstração. Né? E as abstrações, elas dependem do observador. O que pode ser relevante para mim, pode não ser relevante para você. Então, por exemplo, você falou que eu posso ter reuso das informações. Então, por exemplo, eu vou usar no meu outro programa uma base que já foi utilizada no programa X. E no programa Y, dependendo daquele atributo ou característica, não vai ser utilizado. Eu posso ignorar isso daí? O seu programa que está utilizando essa informação, ele talvez não precise nem se dar ao luxo de tentar entender o que é aquela propriedade. Se os dois programas estiverem conversando baseados em contrato ou interfaces, que a gente vai ver no próximo módulo, ali você vai conseguir falar o seguinte: as únicas coisas que são relevantes desse objeto para mim são essas características aqui. As demais eu não preciso nem saber que elas existem. Né? As abstrações, elas dependem do observador. Ou seja, dependendo do contexto do observador, a gente vai estar acrescentando informações importantes ou omitindo elas. Por exemplo, como que nós caracterizaríamos uma cadeira? O que é uma cadeira para vocês? Uma madeira. Quatro pernas, uma tábua, um encosto, básico. 4 ou 3 pernas, né, e um encosto. Né? O que mais? Madeira. Pode ser de madeira. Né? E exceções à parte é uma cadeira. Então, essa é justamente a parte interessante, as exceções. Né? Ou seja, se nós pensarmos em cadeira, eu tenho certeza que todos vocês pensaram nessa cadeira aqui quando nós estávamos falando, certo? Não? Essa é uma cadeira. Essa é de casa. Essa é de casa? Talvez vocês tenham pensado nessa. Né? Que é uma cadeira que parece que tem 3 pernas, mas eu entendo que deve ter uma ali atrás. Né? Não fica muito segura sentar nela. Mas também nós temos um outro tipo de cadeira. Então a ideia realmente da abstração é a gente isolar coisas que são importantes, né?
para que a gente possa colocar tudo isso daqui dentro de um mesmo conjunto de dados, dentro do mesmo balaio. Ou seja, eu entendo que tudo que tem um sentador, tem um encostador, e tem pernas que me distanciam do chão, né, alguma coisa que me distancia do chão, eu vou chamar isso daí de cadeira. Né? Então, com esse conceito da abstração, a gente já consegue fundamentar algumas coisas relacionadas à orientação ao objeto. Primeiro, o mundo real ele é formado de coisas. Cada uma dessas coisas é um objeto. Então, isso daqui é uma coisa, né, e essa coisa é um objeto. Ou seja, essas coisas, elas realizam tarefas. Ou seja, eu posso fazer algumas coisas com o monitor. Eu posso ligar, eu posso desligar, eu posso jogar no chão, eu posso utilizar ele como peso de papel, eu posso fazer uma porção de coisas com isso. Objetos podem conversar uns com os outros, eles podem interagir uns com os outros utilizando requisições de serviço. Por exemplo, nós temos a CPU que está mandando informações para o monitor falando, mostra essa informação. E cada objeto pertence a uma determinada classe, né? E uma classe nada mais é do que um agrupador de objetos. Ou seja, isso é um monitor. Isso também é. Aquele também é. Mesmo que eles não sejam do mesmo modelo, da mesma marca, mas ora bolas. É uma TV, né? É um mostrador de informações, né? Ligado na tomada, né? E a gente entende isso daí como tudo sendo monitor. Ou seja, cabe dentro da nossa abstração de monitores. Né? Então a gente já consegue dar um passo adiante. O que é uma classe? Né? Uma classe nada mais é do que uma abstração. Ou seja, eu isolo algumas informações que são pertinentes para aquele conjunto de objetos e chamo isso de classe. Ou seja, eu uso essa estrutura para classificar determinados tipos de objeto. Se o objeto tem determinadas características, eu posso falar que ele é daquela classe. Ou seja, se eu acho algo que tem um sentador, tem um encostador e tem pernas no chão, isso daqui certamente eu posso colocá-lo dentro da caixa, né, ou dentro da classe cadeira. Eu lembro quando eu fiz faculdade, fiz C++, tinha um negócio que era classe pública e classe privada. O que seria isso? Então, essa parte do público e privado, a gente vai entrando já na parte da programação. Né? Eu queria fundamentar bem essa ideia do conceito primeiro, para que todo mundo realmente saiba o que é a classe, mas a gente pode voltar a abordar esse assunto sim, com certeza. Dependendo do contexto, né, o mesmo conceito no mundo real pode ser representado por diferentes abstrações. Por exemplo, como que vocês caracterizam um carro? O que é um carro para vocês? Carro para mim? Carro para mim é Veloster. Veloster. Um tipo de carro. Nós temos um carro que é veloz. Né? É veloz. Né? É Veloster. Veloster. Mas enfim, depende do contexto. Nós estamos falando de um carro de alta velocidade, nós estamos falando de um carro miniatura, nós estamos falando de um carro para uma montadora, né, que está interessado em saber quais são exatamente as peças que estão lá dentro. Então é importante, quando a gente está falando de classe, para a gente poder definir o contexto aonde a classe se aplica. Ali a gente vai ter alguns atributos que são mais relevantes e a gente vai ter outros que são menos relevantes. Então o que seria um objeto? Né? Se classe é o conjunto das coisas, o objeto é a instância, é a representação concreta desse conceito. Ou seja, nós também falamos que um objeto é uma instância de uma classe. Né? E esse nome é importante para a gente voltar a utilizar ele um pouco mais na frente. Um objeto ele possui identidade própria, mesmo que possua as mesmas características. Ou seja, esse monitor é um monitor preto, né, e é um monitor 110. Esse daqui também é um monitor preto 110, mas são objetos distintos. Ou seja, mesmo compartilhando as mesmas características, eles têm identidades distintas. Atributos e operações. Uma forma muito fácil da gente entender isso. Atributos. Atributos é tudo aquilo que caracteriza um objeto. Então a gente pode falar que atributos são adjetivos. Ou seja, tudo que a gente conseguir falar de um determinado monitor, a gente pode estar utilizando isso como sendo um atributo. Ou seja, o monitor é preto, é pesado, exibe imagem. Exibe imagem, será que é uma característica ou uma ação que a gente pode fazer com esse monitor? Talvez isso a gente esteja falando da parte de operações. Que são as coisas que a gente pode fazer com isso. A gente pode ligar, a gente pode desligar, pode entrar no modo de segurança, de economia de energia e por aí vai. Então, fica claro, nós estamos falando que nós temos
atributos, que são características de um determinado objeto, de uma determinada classe, e temos operações, que são... Então, enquanto os atributos são características, são adjetivos, nós vamos ver que as ações são comportamentos que estão mais diretamente relacionados a verbos. Então, ligar e desligar é uma ação. Seria uma ação. Por exemplo, igual você falou sobre dois monitores. Não pode ser que, por exemplo, um atributo tenha uma característica diferente para um e para outro? Certamente. Esse monitor deve ter um número serial diferente desse. E, por exemplo, e o tipo de dados que está sendo armazenado pode ser diferente também? Se eles compartilham a mesma classe, não. Ah, tá. Ou seja, a gente está falando que são determinadas características que tenham a mesma estrutura de dados relacionadas a isso. Então, nessa primeira parte da apresentação, o que eu gostaria de estar mostrando para vocês é justamente essa conceituação de o que é classe, o que é objeto, atributos e operações, e a gente vai estar utilizando essas informações logo na sequência, quando a gente vai estar fazendo um exercício para a gente aplicar todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui até agora. Vocês têm alguma pergunta que eu gostaria de estar fazendo até esse momento? Tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Exercício. Já que não temos perguntas, né, a gente pode partir para um exercício. O que eu queria propor para vocês é, com base em uma descrição muito sucinta sobre um problema de negócio, eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar o que são classes, o que são instâncias, né, o que são objetos, os atributos e as operações que estão relacionadas a ele. O problema que eu proponho para vocês é o seguinte. Na biblioteca central, né, na biblioteca de uma escola, foi identificada algumas características, foi identificada a necessidade da implementação de um sistema. E eles escreveram para a gente isso daqui da seguinte forma, que usuários eles poderiam ser professores, alunos e funcionários, as obras da biblioteca, ou seja, os livros, né,